Pronto, pessoal. Então, a partir de agora, né, a gente vai fazer a análise desse exercício resolvido. Tá? Esse exercício resolvido ele não está no livro de vocês. É um livro que eu tenho aqui da editora Positivo, que eu acabei escaneando para a gente fazer a análise, porque eu achei muito boa essa questão para a gente fazer essa primeira análise de heredograma. Tá bom? Então, nesse exercício resolvido, né, ele está fazendo uma análise sobre a miopia. Olha o que esse exercício resolvido fala, vê. Na genealogia a seguir, as figuras cheias representam indivíduos que na fase adulta desenvolveram uma doença hereditária, a miopia. Examine as afirmações sobre o tipo de miopia presente nos membros dessa família. Então tá aí o heredograma. O que é que vocês têm que analisar? É justamente aquela primeira regrinha que eu tinha dado, né? Que vai ser justamente você analisar se o indivíduo ele vai ser dominante ou vai ser recessivo, ou seja, o aspecto que você está estudando, se ele vai ser dominante ou se ele vai ser recessivo, tá bom? Então aqui, ó, para você analisar o heredograma melhor, eu já ensinei a parte de simbologia para vocês, né? Aquelas outras simbologias um pouco mais estranhas é muito incomum de vocês encontrarem, né? Só em vestibulares que cobram um conhecimento a mais de vocês, mas é muito comum, né, vocês encontrarem o heredograma dessa forma, tá? Então vejam só, na vertical vocês vão encontrar justamente as gerações. Na horizontal, abaixo dos símbolos, vocês vão encontrar os indivíduos. Aí olha o que esse exercício resolvido está falando nessas afirmações abaixo do heredograma, né? Vamos lá, para a primeira afirmação. É uma doença do caráter autossômico recessivo. Vamos analisar. Qual foi a primeira regra que eu disse para vocês, né? Ó, pais normais que apresentam filhos com determinado aspecto biológico, né? Onde os pais não tinham, tá? Representa justamente o que? Indivíduos que têm genes recessivos. A partir do momento que os pais não apresentam a doença, porque, né, os símbolos aqui estão vazios, mas os seus filhos apresentam os símbolos pintados e cheios, representam que os indivíduos dessa geração aqui, desse casamento aqui, acabou gerando filhos com a doença, com a miopia, né? Ó, se a gente fizer a análise aqui do casal, dessa filiação entre 3 e 4, né, e desses irmãos aqui, vejam que o indivíduo 1, 2 e 3 da filiação entre 3 e 4, todos nasceram com miopia. Porque se os dois apresentam um gene em dose dupla, quando fizer o cruzamento aqui, ó, é certo. É 100% dessa geração aqui com miopia, né? Então, essas são as primeiras coisinhas, pessoal, que vocês têm que analisar, certo? Então, vamos lá. Na segunda situação aqui, né? Os indivíduos 1 e 2, né, da geração 1, apresentam genótipo heterozigoto e fenótipo normal, né? O genótipo aqui está relacionado aos genes, né? O nome está sendo bem específico, né? Genes, né? Os genes heterozigotos porque são diferentes, é claro, a partir do momento que geraram filhos homozigotos recessivos, tá? E o fenótipo dessa geração aqui, quer dizer, desses indivíduos aqui, são normais a partir do momento que eles não apresentam miopia, tá? Vamos para a terceira afirmação, né? O homem representado pelo número 5 da geração 2, então a gente vai para a geração 2, 5, vamos lá. Tem a possibilidade de ser homozigoto? Não, de forma alguma. A partir do momento que a filiação em questão acabou gerando justamente o que? Um indivíduo com miopia. Porque se ele tivesse o gene homozigoto dominante, quando eu fizesse o quadradinho lá fizesse o cruzamento no quadradinho de Pinet, não ia dar não. Ia dar justamente o que? 100% desses indivíduos sem a miopia. Então, a partir do momento aqui que eu tenho indivíduos com miopia, não tem a possibilidade desse homem aqui ser homozigoto. Ele vai ser heterozigoto também, como os indivíduos da geração 1. Né? O indivíduo 1 e o indivíduo 2. Certo? Então, essa afirmação ela é incorreta. Tá? Na afirmação 4, olha o que fala. Não é possível saber o genótipo das mulheres 2 e 3 da geração 4. Cadê? Vamos lá. Geração 4, né? Indivíduo 2 e 3.
Tem como saber sim. A partir do momento que a filiação entre 4 e 5 gerou filhos com miopia e sem miopia, dá para você identificar que essas duas mulheres aqui apresentam genes heterozigotos com fenótipos normais, né? Fenótipo, né? Já tinha explicado isso na aula passada, que são as características que a gente acaba visualizando, né? Vamos para a afirmação 5, né? Se o casal 1 e 2 da geração 1 tiver um novo descendente, a probabilidade dele ser míope é de 1 para 4 ou de 25%, né? A gente utiliza, pessoal, essas noções de probabilidade porque esses cálculos, né, acabam auxiliando para a gente fazer análise de alguns aspectos biológicos que são passados, né, de geração para geração. Então a gente associa a matemática envolvendo a parte de probabilidade com a genética mendeliana. Então a gente pega o quadrado de Pinet tanto para a primeira geração, a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, para fazer essa análise, esse estudo de caso, né? Então eu vou colocar aqui no Python para a gente fazer essa análise, certo, né? Peço perdão desde já pela minha falta de controle, né? Minha coordenação motora aqui no Python é péssima, não dá nem para fazer desenho de palitinho, mas vamos entender, né? Vamos lá, né? Então, os indivíduos 1 e 2 da geração 1, tá? Eles são com genes heterozigotos, tá? Com fenótipos normais. Então, se eles tiverem um novo descendente, como é que vai ser? Eu jogo no quadrado de Pinet, né? O quadrado de Pinet eu boto um na vertical e o outro na horizontal e faço cruzamento tranquilo, né? Aqui, ó, Mzão, Mzinho. Eu faço quadradinho aqui, bonitinho, com essa coordenação motora maravilhosa que eu tenho. Tá, esse mouse também que tá uma beleza, eu já derrubei ele hoje. Beleza, o que é que acontece aqui, né? Vamos lá fazer o cruzamento. Macho e fêmea não importa aqui, se a gente colocar direitinho tanto na vertical quanto na horizontal, certo? Aqui vai ser Mzão, Mzão, o indivíduo não tem miopia. Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho, 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 tá? Então, esse indivíduo aqui não tem miopia, esse também não tem e esse também não tem, porque esse gene aqui, né, ele acaba sobrepondo a característica recessiva da miopia. Então a miopia só vai aparecer quando o gene recessivo ele aparece em dose dupla. Então veja que ele só apareceu uma vez. Então, mediante os 4 cruzamentos que a gente fez, né, a probabilidade do próximo descendente dessa geração aparecer com miopia é de 1 para 4, porque só apareceu uma vez. Aí se eu dividir 1 para 4 vai dar 0,25. 0,25. Eita, coordenação motora perfeita. Tá? Aí você multiplica por 100 para saber a parte em porcentagem e no final vai dar 25%. Então a gente sabe que, né, voltando lá para o slide, que essa afirmação está correta, né? Se os filhos da geração 1 e 2 tiver um filho de novo, né, vai ser 25%. Então a gente já marca a alternativa correta aí, tá? Mediante essas afirmações. Então assim, a análise de heredograma não é um bicho de 7 cabeças. Genética sempre cai, vestibular em Enem, tá? Então, além desse material gravado que eu estou mandando para vocês, façam a leitura da página 32 e 33, é bom, tá? Estou passando uma atividade em seguida, recomendo muito que vocês não peguem na internet. Eu saio utilizando questões de vestibular, né? Eu saio selecionando algumas questões e muitos acabam me entregando essas atividades copiada já na internet. Eu sei quando copia da internet, tá? Mas quem tem o desejo realmente de aprender aquilo, né, para o vestibular ou para a área que queira atuar, é bom que faça, realmente faça, tire as dúvidas, né? Busque as devidas informações, leia, venha tirar dúvida comigo,
porque isso realmente vai ser mais proveitoso do que você pegar a resposta na internet e me entregar só para ganhar o visto. Tá? Então o principal você não vai conseguir absorver, que é o conhecimento. Tá? Mas desde já agradeço a atenção de vocês. Os vídeos foram curtos, espero que todos tenham acesso. Mas depois eu vou ficar dando suporte para vocês em relação a isso ainda. E depois eu dou sequência com os outros conteúdos, né? Mas até então ainda a gente tá fazendo o máximo para a gente ficar bem adiantado no nosso conteúdo, tá? Nas próximas aulas eu vou falar sobre dominância completa, incompleta, né? Sobre outras análises aí. E vocês vão fazendo a atividade. Nessa quarentena também aproveitem para estudar. E só lembrando que sexta-feira, tá? Vocês peguem e assistam a aula da TV Pernambuco, né? A aula que, se eu não me engano, começa 3 horas, né? A dos terceiros anos, tá? 3 horas e termina 3h50, né? 50 minutinhos de aula aí para vocês estudarem. Vão lá no YouTube e acompanhem. Tenho certeza que a aula vai ser extremamente proveitosa. Tá bom? Qualquer coisa vocês tiram dúvidas comigo. Um abraço. Tchau, tchau.